prazer muito grande de minha parte discorrer sobre a minha vida, sobre o meu percurso histórico aqui nessa comunidade. A minha história, assim como a história desse povoado, está ligada aos impactos ambientais em Piaçabuçu e principalmente aqui em Potengi. O Potengi que tem como nome Potengi e com Y no final, que quer dizer Grande Rio de Camarões. E quando eu comecei a estudar, os meus pais eles eram agricultores do arroz aqui na comunidade. Inclusive eu nasci no ano do maior impacto que já teve na cidade de Piaçabuçu, que foi no ano de 1994, quando entrou no pleno funcionamento a usina hidrelétrica de Xingó, aonde desse tempo para cá começou a salinização da nossa região. E como isso está ligado à minha vida? Eu comecei a fazer faculdade, saí do ensino médio, vendo esses impactos, o quanto isso era influenciado na minha vida enquanto ser humano, enquanto cidadão, tudo o que acontecia, que vinha para dentro da minha casa, os prejuízos que a minha família tomava, em relação à plantação do arroz, que sem perceber foi arada as terras, foi plantado o arroz, mas sem perceber houve a salinização do solo e não tivemos nada de ganho, só prejuízo. Inclusive algumas famílias ainda hoje aqui devem ao Banco do Nordeste por conta dos impactos ambientais que a gente não percebeu. E gradativamente algumas famílias foram expulsas, foram expulsas das suas localidades por conta de não sustentar as suas famílias por conta desses impactos. Então eu comecei a ver essa situação e quando chegou a minha família começou a receber o Bolsa Família, eu entrei na faculdade e me interessei muito por esse assunto da questão dos danos ambientais. E terminei na semana passada de escrever o meu livro sobre esta comunidade, que é as transformações, a geomorfologia deste lugar. Como isso era no passado e o que a gente tem hoje. Se a gente olhar aqui atrás essa paisagem, que hoje a gente vê muito coqueiro e muros praticamente nus, isso antigamente era gastava-se muito dinheiro para manter esses muros limpos. Hoje em dia está aí tudo limpo por conta dos impactos, por conta dessa degradação do meio ambiente. E o que acontece é que hoje, o que a gente vê nessa comunidade, você pode perguntar a qualquer pessoa nessa comunidade, se você sair aí caminhando, você vai ver que tudo que fala dessa comunidade está ligado nessa questão do meio ambiente. Enquanto pesquisador, me interessei pelo assunto e quero provar para as pessoas, como o próprio nome fala, que é Grande Rio de Camarões, que a gente pode ter a nossa economia de volta, a gente pode elevar a nossa economia de volta para o topo, se nós conseguimos legalizar a criação do camarão nesta comunidade. Porque a gente tem uma desertificação, que é o avanço das dunas para essa comunidade. Daqui mais a 20 anos, a 10 anos, a gente não sabe, mas as dunas vêm avançando muito para cima dessa comunidade, vem avançando por cima dos manguezais, e isso se deu por conta do avanço do mar desde que foi implementado a usina hidrelétrica de Xingó. Então a gente tem hoje um potencial produtivo muito grande, que é a criação do camarão em viveiro, que é a criação do camarão do mar aqui nessa comunidade. Só que como a gente é localizado numa área de proteção ambiental permanente, que é uma APA, isso não pode ser, não é legal. Acontece na comunidade, mas é de forma ilegal. Então a gente precisa fazer uma comunidade unida, a gente precisa unir forças aqui nessa comunidade, como em Piaçabuçu, para que a gente possa levar esse potencial produtivo através da união do município, para que a gente tenha um planejamento estratégico, para que as famílias possam ter de volta o seu lar, porque é muito difícil. O que aconteceu no Potengi, Gleice, é uma transformação, eu vou dizer, eu acho que inexplicável, porque o pescador dessa comunidade ele teve que trocar os seus apetrechos por completo. Isso era uma comunidade que sobrevivia 100% da pescaria e o seu principal potencial era a pilombeta. E como essa pescaria foi extinta, os pescadores tiveram que trocar o seu apetrecho por completo, suas embarcações não são a mesma. Então, para sobreviver aqui, nunca foi tão difícil quanto está sendo agora. E o que a gente mais precisa nesse momento é de união, para que a gente possa produzir o camarão nesse lugar e elevar o nosso potencial produtivo. Eu cheguei na educação em 2011, quando eu recebi um convite de uma amiga minha para entrar na faculdade, e aí eu entrei para fazer a faculdade de pedagogia e vendo a comunidade como era quando eu cheguei na EJA. Comecei a dar aula na EJA, e na EJA o que é que acontecia?
eu dava aula para 15 famílias, né, para 15 pessoas. E sempre que o secretário vinha na escola, repare o quanto o impacto ambiental na nossa comunidade influencia. Eu dando aula, quando o secretário vinha na escola, os alunos não estavam. Por que não estavam? Porque na comunidade como essa semana o aluno ia para a escola, na outra semana ele não ia porque mudava o horário da maré. Então aí começou toda a minha história na educação. E até hoje, isso fica claro, enquanto professor, a gente se depara com as dificuldades das famílias para poder ajudar o seu filho, por conta que não tiveram alfabetização lá no passado. Então, qual é o plano? O meu plano é provar que a gente pode fazer um ensino em forma dentro das linguagens cartográficas e iconográficas dessa região, para que a gente possa trazer por meio de imagens e relatos, para que a gente coloque essas crianças no meio onde ele vive, para que a gente traga essas lembranças de infância dos pais e que eles adentrem a escola e comece a ser o nosso principal objetivo de conhecimento. Como fala a filosofia brasileira, não importa o que a vida fez de você, mas o que você faz com o que a vida fez de você. E o que a gente prova nesse momento, nesse chá de cultura, é que a gente prova que a cada dia que passa, o piaçabussuense, ele se prova que a gente não se intimida com o que fizeram da gente, mas a gente se reconstrói com aquilo que a gente se torna a cada dia, né? Então é um prazer muito grande da minha parte estar aqui com vocês.